Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem? Vamos começar hoje a nossa live para falar das 17 estratégias matadoras para produzir conteúdos engajadores. Preparados? Tudo bem por aí? Bom, falar de produção de conteúdo não é algo muito simples, porque nem todo mundo está preparado para produzir conteúdo. E mesmo quando você está acostumado a escrever academicamente ou escrever para alguma revista ou qualquer outro lugar é diferente dessa escrita que nós precisamos para as redes sociais, para poder desenvolver o nosso produto, para poder conectar e engajar com o nosso cliente em potencial. Então, existem várias estratégias que nós podemos estar aproveitando e implementando para facilitar e muito a forma como nós vamos construir esse conteúdo, certo? Bom, e como que eu sei isso? Claro que eu já testei várias delas. Eu trabalho com produção de conteúdos há muitos anos. E fazer essa produção de forma que ela faça sentido e que você perca menos tempo, ganhe agilidade, consiga uma conexão maior, é quase que colocar a roda para girar de forma automática. E para isso existem algumas sacadas que vão te ajudar bastante. Você não tem que reinventar todo o seu contexto. Mas aqui eu estou considerando que você conhece sim muito bem o seu nicho, conhece muito bem o seu avatar, sabe exatamente quem é essa pessoa com quem você vai conversar dentro do seu curso ou com quem você vai conversar na hora de estar desenvolvendo e divulgando seus materiais. Também vou acreditar aqui que você já fez um mapeamento daquelas redes sociais onde o seu público está mais presente, onde ele marca uma presença mais significativa. E com isso, pode sim fazer um acompanhamento, né, mais próximo desse feedback, de como essa audiência está respondendo ao conteúdo que você está disponibilizando. Bom, e por que a gente fala tanto em produção de conteúdo? Regra número 1, reciprocidade. Qual que é a ideia base que a gente quer passar? Quanto mais conteúdo de valor você fornece, mais você cativa, constrói relacionamento e cultiva, né, tudo aquilo que você está fazendo junto àquele seu visitante que entra para o seu funil e começa a ser seu lead, vira seu cliente, até se tornar seu fã. Esse engajamento todo, ele é feito por meio de conteúdos. Conteúdos que são entregues inicialmente gratuitamente, de forma gratuita, de forma com uma distribuição grande, para que as pessoas te conheçam, você ganhe autoridade e você possa, a partir daí, trabalhar com todos esses materiais, certo? Bom, como conteúdo demais nunca está sobrando, a gente sempre tem que engajar essa produção. Então vamos lá, acompanhe quais são essas 17 estratégias matadoras para produzir conteúdos engajadores. Bom, todas essas estratégias eu refinei dentro daquilo que eu já trabalho. E vou te falar, a 16ª é super top. Sem dúvidas, é a minha favorita, certo? Então vamos chegar até lá, para que você possa aproveitar ao máximo cada uma delas. Perfeito? Estratégia número 1. A headline é seu cartão de visitas. O que é a headline? A headline é o nosso título, a nossa manchete. Então construa uma headline poderosa. Veja a nossa, 17 estratégias matadoras para produzir conteúdos engajadores. Utilizei um número
Use números, números ímpares, faz toda a diferença. Estratégias, você está utilizando uma justificativa ou uma lógica. Matadoras, um adjetivo que é potente. E uma palavra-chave, conteúdos, certo? Então, vamos lá. Você vai utilizar números, principalmente números ímpares. Utilizar lógicas ou justificativas, dicas, razões, lições, truques, ideias, princípios, erros, segredos. Bom, tudo isso é válido. Adjetivos, essencial, único, incrível, fácil, melhor, divertido. E as palavras-chave. E é aí que entra a nossa segunda estratégia. Use palavras do seu avatar. Você já fez a pesquisa das palavras que são conhecidas da sua audiência, que estão dentro do vocabulário do seu nicho e que provocam um engajamento maior? Fazem parte dessa linguagem que é usada cotidianamente pelo seu público, pela sua persona, pelo seu avatar. É muito importante que você conheça essas palavras, porque assim você vai gerar, né, uma afinidade maior do seu público com o conteúdo que você está desenvolvendo. Então, mapeie essas palavras. Você tem ferramentas que te ajudam para isso, mas o próprio planejador de palavras do Google já te dá excelentes dicas. Então, use e abuse. Bom, então olha só, vamos pegar uma outra headline aqui. Por que conteúdos específicos são mais engajadores? Olha só, dentro do que a gente está trabalhando, o porquê é um gatilho. Eu tenho outros gatilhos que eu posso estar utilizando, certo? Que são palavras que vão conectar um pouco mais o como, né? O sabe. Então você vai perguntar alguma coisa que vai gerar alguma dúvida, curiosidade, certo? Então você pode, ao invés de usar um número, você pode estar usando uma palavra nesse sentido. E aí vem com a sua palavra-chave, com aquela palavra que conecta com o tema que você está trabalhando, com o que você vai desenvolver. Uma palavra que faça sentido para esse seu público, certo? Essa palavra, ela precisa representar um desejo, ou ela pode representar um medo, um anseio. E tem que ser intensa, porque aí sim ela vai trazer muito mais conexão. Perfeito? Bom, isso faz com que você precise descobrir qual que é o peso dessas palavras. Pode ser que você não acerte na sua primeira headline e nem no seu primeiro parágrafo. E aí você vai precisar de testar isso. Por isso, quando vamos escrever um texto ou quando vamos trabalhar um conteúdo, você tem que escrever aí pelo menos umas 5, 10 ou até mais manchetes, né? Com headlines poderosas, onde você pode inclusive brincar trocando as palavras de lugar para ver qual combinação impacta mais, certo? Bom, teve uma vez que eu assisti uma palestra do Henrique Carvalho, onde ele falava que construía de 25 a 30 títulos para o mesmo artigo. Você não precisa chegar a tanto, mas é importante ter essa diversidade, é importante fazer um brainstorming com as palavras que são centrais daquele tema que você quer trabalhar e estruturas que possam realmente chamar a atenção do seu público. Se você escreve uma coisa muito quadradinha e meio morna, dificilmente a pessoa vai continuar lendo. Então, precisa chamar a atenção. E aí, nós vamos para a nossa estratégia número 3. Poxa, se nós utilizamos dispositivos móveis e se nós utilizamos agilidade, porque o nosso tempo é cada vez mais curto, então use frases curtas, diretas, objetivas, um único verbo. Deixa o período composto de lado. Até porque, se você começa a escrever uma frase muito longa, daquelas que dão 3, 4 linhas
né, no que seria uma folha de papel ofício, no celular já ocupou a tela inteira. Quem vai ter paciência de ficar lendo isso? Vai só passar a tela ali, sem, na realidade, acabar gerando conexão nenhuma. Então, é muito importante que você leve em consideração a utilização dessas frases curtas. Escrever frases curtas é você utilizar apenas um verbo e escrever frases diretas, tá? Na afirmativa, principalmente no presente, para gerar muito mais conexão, ok? Quando você utiliza no passado uma frase, é algo que já foi, então não chama tanta atenção. Se você quer trazer alguma coisa de diferencial, você pode até puxar isso do futuro, mas o presente é que causa o impacto, porque o futuro acontece agora. Só agora nós podemos fazer a diferença. Então, use frases afirmativas, use verbos muitas vezes no imperativo, mas construa uma relação direta para evitar enrolação. Ninguém tem tempo para excessos de adjetivos, advérbios, aquelas frases mirabolantes e bem elaboradas com um vocabulário muitas vezes rebuscado que não é o que a gente utiliza no dia a dia. Você está conversando. E aí, nós vamos para a nossa próxima estratégia, certo? Então, você usa frases curtas e traz exemplos reais. Estratégia número 4. Construa uma história. Mostre que aquilo que está sendo passado em conteúdo é aplicável. Se nós trabalhamos essencialmente com um público adulto, tá? O que o público adulto quer? Nós queremos conteúdos com os quais eu possa interagir, os quais eu possa colocar na prática. Conteúdos que fazem a diferença quando são aplicados. Conteúdos que tragam um contexto. Por isso o exemplo, a necessidade de tornar aquilo real. Aí você pode virar para mim e falar assim, poxa, mas eu não tenho tanto exemplo assim. Então construa uma história. Aplique estratégias de storytelling. Construa, né, o personagem ou a situação, mas é preciso que seja factível, seja próximo do real, seja case realmente, ou que traga elementos que... Nada é clássico, né? Nada daqueles exemplos batidos e já usados, validados. Não, teste, arrisque, traga algo pessoal, conecta muito mais. E a estratégia número 5 vem complementar. Construa um diálogo com o seu avatar. Para construir diálogo, olha só, nós estamos falando aqui de construção de conteúdo. Construção de conteúdo, eu preciso me aproximar dessa pessoa. Eu preciso estabelecer um relacionamento, uma conexão. Mas para eu poder fazer isso, eu tenho que conversar com a pessoa que está ali do outro lado. Certo? Então, tudo bem com você que está aí me escutando, que está nos assistindo? Então, conta para mim, você produz seus próprios conteúdos ou você compra os conteúdos ou tem uma pessoa contratada só para produzir conteúdos para você? Como que funciona? Coloca aí para mim no chat para a gente poder ver a diferença. É possível sim você não produzir. É possível você fazer curadoria, é possível você contratar. Mas o importante é que qualquer que seja essa estratégia maior, você conecte. Então você precisa construir diálogo. Como que eu construo o diálogo? Eu construo o diálogo conversando diretamente com você. Então eu vou utilizar a primeira pessoa, eu vou utilizar no singular, para que você possa se sentir como acolhido por mim, como se eu estivesse conversando com você. Lembra daqueles livros de romance, né, ou aqueles livros de história que te levam para dentro da história? Por que eles te levam? Porque eles conectam. Eles trazem elementos que faz com que você queira, né, e se envolva com a história. É mais ou menos o que você vai fazer com seus conteúdos. Então, traga uma linguagem que seja próxima à linguagem conversada,
que utilizam um vocabulário que é próximo do vocabulário do seu avatar. Isso é essencial para construir esse diálogo e é fundamental para que seu conteúdo engaje. Então, construa esse diálogo e faça a diferença. Mas de nada adianta eu trazer muito conteúdo com diálogo, trazer frases curtas, diretas, objetivas, porque ninguém lê parágrafo longo, se eu não tiver a estratégia número 6. Entregue uma pequena vitória. É o small win. Tudo que você vai entregar, toda vez que você entrega um conteúdo de qualidade e valor, ele se torna mais significativo se a pessoa que estiver lendo, se a sua audiência, se aquele que representa o seu avatar puder utilizar este conteúdo e ter um small win, ter um pequeno salto, ter uma pequena vitória, aplicar aquilo que está sendo sugerido, encontrar utilidade, significado e prática dentro do que você traz. Contextualizar aquilo que está sendo explicado é muito importante para que você faça com que as pessoas compreendam onde se encaixa o conteúdo que foi desenvolvido. Então, entregue sempre mais, entregue algo que leve essas pessoas para algum tipo de ação. Perfeito? Falamos muito dos títulos, das manchetes, que é o primeiro contato que a sua audiência, o seu leitor, tem com o seu conteúdo. Mas vamos lá, eu preciso ter o conteúdo, não é isso? Estratégia número 7, divida o conteúdo em tópicos. Perfeito! Você vai fazer subdivisões do conteúdo, vai delimitar a sua abordagem de cada tema. Divida em tópicos, subtópicos, itens. Quanto mais dividido ficar, melhor vai ser a compreensão, a absorção e a conexão. É aquele uau, nossa, eu estou conseguindo entender tudo que está aqui, fantástico! E para isso você vai desenvolver títulos, headlines, para cada tópico do seu conteúdo, de forma a tornar esses tópicos ainda mais engajadores. E é aí que vai fazer a diferença, certo? Bom, quando eu crio os tópicos, os subtópicos, os itens, aí eu tenho que preencher todo esse espaço. E como que você faz para preencher isso? Já falei lá no início que nem todo mundo tem uma habilidade de escrever. E mesmo quando muitas vezes a pessoa sabe muito sobre um determinado tema, colocar isso no papel é muito complicado. E complicado não é por conta da agilidade de lidar com as palavras, é porque uma coisa é a prática, a experiência, aquilo que a gente vivencia, o que está no nosso cotidiano e aquilo que fazemos de olhos fechados. Outra coisa é eu passar isso para um texto e as outras pessoas lerem, ou mesmo passar isso para um roteiro e transformar isso em vídeo. Então, o que eu vou fazer para poder facilitar? E essa dica daqui, essa estratégia, eu faço direto, principalmente quando eu preciso construir artigos e conteúdos maiores. Sabe o que é? Estratégia número 8. Grave áudios sobre o tema. Eu pego aquela estrutura de tópicos, subtópicos, onde eu vou delimitando cada um dos temas e gravo pequenos áudios. Gravo áudios como se eu estivesse conversando com outra pessoa e contando para ela o que eu gostaria de falar sobre cada um daqueles tópicos ou cada um daqueles subtópicos. A partir do momento que eu vou gravando, é mais fácil eu conversar com alguém e essa construção de diálogo, ela surge naturalmente. Ela já está ali naquele áudio. Depois que eu gravo os áudios, eu transcrevo. Nesse ponto, eu vou ter uma boa ideia de quantas palavras ficam cada minuto, né? Cabe em cada minuto que eu falo. Alguns vão caber mais, outras vão caber menos, mas você tem uma ideia do tamanho do texto que vai dar. Essa linguagem que é só sua, porque foi gravada do seu áudio, como se você estivesse conversando com a pessoa,
é muito mais engajadora do que qualquer texto escrito ou escrito por outra pessoa que não seja você. Certo? Bom, aqui eu tenho as 8 primeiras dicas. Olha, fantástico! Antes da gente passar para frente, vamos falar um pouquinho sobre a questão da curadoria, certo? Como que funciona essa curadoria de conteúdo? Para você ter uma ideia, normalmente você seleciona outros temas, artigos que foram publicados em blog, ou mesmo temas que foram desenvolvidos por outros autores, não redirecionar a pessoa para um outro produto que não seja o seu. Mas conhecimento, ele foi feito para ser divulgado. E às vezes você encontra publicações diferentes, de autores diferentes, e que casam exatamente com aquele pensamento que você tem e com aquilo que está sendo trabalhado. Essa curadoria, ela é a seleção desses temas, desses conteúdos, em outros sites ou em outros blogs ou em outras áreas, que podem ser utilizados por você. Né? Pode também ser utilizado revistas ou mesmo canais onde você tenha, né? Você veja que esse conteúdo está sendo trabalhado numa abordagem muito semelhante com a sua. É claro que para poder divulgar isso, ou para poder redirecionar, vale a pena, né, como vai ser uma divulgação integral, vale a pena você entrar em contato, seja com o autor, com o blog, né, para poder estar trazendo isso. Então, isso faz uma grande diferença. Sabe por quê? Nós não reinventamos a roda. Você precisa, sim, desenvolver algumas coisas que são próprias para o seu público. Né? Você precisa, sim, muitas vezes a gente está meio que atolado de coisas e acaba, assim, contratando. Desde que mantenha uma linguagem muito similar com a sua, não tem problema. Né? Ou que faça uma mescla. Né? Tem equipes, em alguns blogs, você tem equipes de pessoas que escrevem. E cada um que escreve, como está trabalhando num time, acaba sim criando como se fosse uma linguagem do grupo. Tá? Quando você faz o trabalho de curadoria, o ideal é que você mescle isso com alguns conteúdos seus. Ou que quando você traga um conteúdo externo, ou que você indique, né, algum conteúdo que realmente está compondo com a sua opinião e aquilo que você está trabalhando, que você faça uma pequena resenha sua, que você escreva um comentário, que você traga um parágrafo que seja, falando da sua escolha. Isso torna muito mais interessante. É bem parecido quando a gente começa a indicar livros. Dependendo do tema que nós trabalhamos dentro dos nossos cursos ou dos conteúdos que divulgamos, é interessante trazer essa divulgação de livros e de leituras. E aí, para que essa divulgação ela seja consistente, o que é importante? É importante que você trabalhe com alguns livros. E aí você pode estar indicando e comentando o porquê que aquele livro foi importante ou fez a diferença, certo? Tem algumas estratégias para você trabalhar melhor com essa curadoria. E aí eu te garanto que no outro momento a gente pode voltar, ou então eu te respondo mais tarde mais um pouquinho sobre isso, para que a gente possa continuar com as nossas estratégias. Afinal, nós ainda estamos na 8ª estratégia, certo? Então vamos seguir um pouquinho à frente. Se você já gravou o áudio e já transcreveu esse áudio, tá aí. Nossa 9ª estratégia é o quê? Crie colchas de retalhos. E como que você vai fazer isso? Num esquema um pouquinho diferente da curadoria, essa colcha de retalhos é uma forma de você trazer várias referências. Então pesquise o que a sua concorrência está divulgando, pesquise o que outras pessoas estão escrevendo sobre o tema, encontre vários artigos, selecione tópicos ou parte desses temas que sejam coerentes com o que você está entregando para as pessoas, que seja coerente com a forma como você acredita que o seu conteúdo deva ser trabalhado. Perfeito? E aí você vai montar essa colcha de retalhos. Quando a gente fala em colchas de retalhos, não é para você simplesmente copiar e colar, tá? Isso não funciona. É preciso parafrasear,
é preciso criar em cima do texto que foi escrito, é preciso escrever de forma diferente, e aí você pode reduzir as frases, substituir adjetivos, pode trazer uma outra linguagem, de forma que você componha e consiga criar uma costura entre esses textos, certo? Isso facilita a escrita, principalmente quando você está um pouco criativo. Mas venha cá, é importante aí que essa colcha de retalhos seja preenchida por exemplos, por cases, por problemas, questões levantadas para tratar daquele tema ou de algum tema que atravesse o que você está abordando. Perfeito? Isso é fundamental, porque essa colcha de retalhos, ela vai te trazer conteúdos que já tem algum, assim, já tem aceitação pelo público, já está sendo trabalhado por ele, e aí você não precisa estar reinventando a roda. E já que a gente está falando em não reinventar a roda, dica número 10, use, desculpa, use materiais em outros idiomas. Você pode utilizar material em inglês, em espanhol, de repente até em italiano ou francês ou alguma outra língua que para você seja mais prático. Bom, aí você pode falar comigo, mas eu não falo nenhum outro idioma. Hoje em dia você tem uma série de estratégias onde você pode estar traduzindo isso. Mesmo o Google Tradutor, que antes era bem fraquinho, hoje já está um pouquinho melhor. E aí, você não vai simplesmente pegar um artigo, traduzir esse artigo inteiro e colocá-lo. Não, é para você descobrir referências. E essas referências, elas são importantes, porque é uma forma de você trazer outras fontes e uma outra forma de abordar o conteúdo. Isso faz diferença. Faz diferença na hora que você começa a construir um material mais consistente, começa a trazer outros olhares e isso compõe com o seu material. É uma grande, grande, grande dica mesmo, tá? A gente muitas vezes fica restrito ao que está sendo escrito aqui. E se você parar para pensar, tem muita gente que procura o que está sendo publicado lá fora. São dados, quando você escreve algum texto sobre algum tema, é importante que, dependendo desse tema, você traga dados estatísticos, você traga dados de pesquisa, você traga alguma referência que seja mais consistente. E aí você pode trazer isso também desses materiais estrangeiros. O único cuidado que você tem que ter é quando você trabalha com temas que envolvem fatores culturais e comportamentais. E por que isso? Mesmo no Brasil, que a gente tem uma cultura quase, como é que fala? Super diversificada, porque são vários países em um só, é quase uma cultura aí continental. O que vai acontecer? Você tem abordagens diferentes. E lá fora, você também vai ter outro tipo de cultura. Então, cuidado, essa parte comportamental e cultural, para que isso não seja um impacto para o seu leitor, tá joia? Bom, e aí sim, como que a gente vai trabalhar isso tudo? Nós temos aí, percorrendo esse caminho, fazendo uma retomada. Eu trabalhei a headline, que é a minha porta de entrada, Trabalhei a utilização de palavras que são palavras do meu avatar. Eu vou utilizar frases curtas, diretas, objetivas, sem excesso de advérbios ou mesmo de adjetivos. Verbo único, nada de períodos compostos. Vou utilizar exemplos reais, trazer cases, contar histórias, desenvolver problemas, levantar questões e que sejam questões da ponta, de prática. Vou construir um diálogo com o meu avatar. Eu vou conversar com ele na linguagem dele, na primeira pessoa, como se ele fosse a única pessoa que estivesse lendo ou assistindo o meu vídeo, certo? Vou entregar sempre uma pequena vitória, um small win,
uma aplicação direta daquilo que ele está lendo. Uma forma de não só ele compreender o que foi colocado, mas dele saber o que ele pode fazer com aquilo. E aqui também é importante trazer alguns dados. De repente, dados estatísticos contribuem para a verificação dessa pequena vitória. Depois, eu vou dividir o meu conteúdo em tópicos. Vou delimitar a abordagem do meu tema. Vou fazer manchetes, headlines para cada um desses tópicos, certo? E aí, eu vou gravar áudios sobre o tema. Esses áudios, depois de transcritos, eles servem de base para o meu texto. Exato. Quando você transcreve o texto, transcreve o áudio, você aí sim vai começar a rechear para fazer um conteúdo maior. Mas a base, ela já está toda ali. É aquilo que você queria falar sobre o tema. E isso é que vai fazer a diferença no desenvolvimento do seu conteúdo. Para isso, estratégia 9. Crie colchas de retalhos. Pesquise o que está sendo divulgado sobre o tema. Pesquisa o que fala o seu concorrente ou o que falam as outras pessoas dentro da sua área sobre este mesmo tema. Isso é muito importante. Bom, e materiais em outros idiomas. Use materiais diversificados. Use materiais que possam compor e que tenham uma linguagem alinhada com a sua. Traga outras pesquisas, traga outros autores. Faça uma diferença na hora de estar divulgando isso. E você pode usar, se você não fala inglês, ou se não fala espanhol, ou alguma outra língua, você pode usar alguns tradutores que tem na rede. Perfeito? Mas lembre-se, não é para fazer uma tradução literal. Você vai usar esses outros materiais como referência, como estrutura, ou para poder entender como que esse tema está sendo abordado. Perfeito? Bom, e, claro, se nós não reinventamos a roda, eu preciso mostrar para a minha audiência que eu sei onde buscar fontes de valor. Então, traga referências. Tragam autores, pesquisadores ou outras pessoas que já têm autoridade e que falam do mesmo tema que você e de como esse tema está sendo abordado. Isso faz uma diferença muito grande na hora de você expor o seu conteúdo. Tudo bem, a gente pode ter vários comentários das pessoas, mas quem garante que tudo aquilo que eu estou falando tem um respaldo? Ou já teve alguém que falou sobre isso? Ou tem alguma pesquisa a respeito? Ou tem alguma validade aquilo que eu estou colocando? Concorda? Então, para isso, você precisa trazer outras referências. É importante. Tem algumas áreas que, em alguns países, já está muito mais avançado do que o nosso, mesmo em termos de aplicação ou de estratégias de divulgação, da forma como você coloca esse conteúdo no ar. Isso é um diferencial e para isso você precisa mostrar que você também sabe buscar as fontes. Aquilo que você não souber, você vai atrás. Você vai atrás e você vai trazer para sua audiência conteúdo fresquinho, coisa que está sendo trabalhada agora. E aí vai fazer diferença para eles. Você quer causar uma diferença, você não quer entregar mais do mesmo. Por isso é importante trazer outras referências, mostrar que você busca fontes que estão atuais e que são relevantes para aquele tema, certo? Bom, o que mais? Nós já estamos aí na nossa 11ª estratégia. 12ª estratégia, aplique o AIDA. AIDA é uma estratégia de copywriting, tá? É uma forma de escrever onde você gera mais engajamento. Você chama atenção, desperta o interesse, ativa aquele desejo e parta para a ação. Independente de você estar desenvolvendo um conteúdo para colocar no seu blog, ou um vídeo para colocar no YouTube, ou um material que vai para dentro do seu curso, trabalhe sempre com essas 4 proposições. Atenção, lembra da headline? Você conquista nesse primeiro olhar. Interesse,
Então, você logo no início tem que trazer algo que conecte. Desejo, você vai despertar o desejo nessa pessoa de colocar em prática ou de tomar uma atitude a partir dali. E parta para a ação. No caso dos materiais dos cursos, a ação é fazer as atividades. Os seus participantes, eles precisam colocar em prática. Mas se eles não forem motivados para colocar em prática, como que isso tudo vai acontecer? Não vai. Então, aplique o AIDA, certo? Bom, estratégia número 13. Olha, essa eu adoro. Eu só não adoro tanto quanto a 16. Mas a 13 é transforme seus conteúdos. Como assim, você pode perguntar? Bom, então vamos pensar o seguinte. Lembra daquela colcha de retalhos que você montou com vários conteúdos agregados e reunidos, onde você fez uma costura bem feita e transformou isso num texto? Isso pode ser um artigo. Se for um artigo grande, porque um artigo legal mesmo, ele vai ter aí acima de 1.500 e 2.000 palavras, certo? Poderia, né, até ser menos, mas vamos colocar por aí. Um artigo grande, e tem artigo que tem gente que publica artigo de quase 10.000 palavras, tá? Aí sim, fica algo gigantesco. Mas vamos pensar numas 2.000 palavras, perfeito? Você pode pegar um artigo longo e transformar isso num e-book. Você tem um artigo, você gera um e-book que a pessoa pode fazer o download e colocar na máquina dela. Você não fez uma estrutura em tópicos, toda dividida, montou a árvore toda, né? Transforme isso num mapa mental. Você tem o tema central, tem os tópicos, os subtópicos, né? O que está sendo referência. Aí você já tem uma outra forma de apresentar seu conteúdo. Mapa mental. E aí você pode trazer um infográfico, onde você traz uma informação compactada, mais uma pequena explicação, ou mais uma imagem que conecte, monta uma trilha. Então, o infográfico é uma outra forma de você pegar aquele conteúdo do seu artigo e transformá-lo. Além disso, você pode transformar isso em pequenos posts, né, com as headlines. Só aqui, se eu estou trazendo 17 estratégias, eu tenho para cada uma delas um post. Só aqui eu já tenho 17 posts. Vai me dar quase um mês de postagem falando sobre estratégias de conteúdo. Então, essas postagens curtas, sejam de imagens com frases, eu ainda poderia gravar um vídeo sobre cada uma dessas estratégias. Vídeos curtos de 2, 3 minutos. Porque vale muito mais eu ter vídeos curtos do que eu ter um vídeo enorme. Isso não vai fazer diferença. Então, presta bem atenção. Você pode transformar o seu conteúdo. Mas como que você vai transformar o seu conteúdo se você não tiver uma linha editorial? Você já ouviu falar no que é uma linha editorial? Se você não ouviu falar ainda, eu vou te contar o que é. Você precisa estabelecer uma estratégia onde você coloca quais os temas que serão abordados durante um determinado período e qual a profundidade na abordagem desses temas. Isso faz uma mega diferença, porque aí você pode pensar todos esses materiais, você pode pensar exatamente se você tem um material de texto que pode ser transformado inclusive em vídeo, que pode ser transformado em slide, que pode ser trabalhado como infográfico. Você não tem que ficar produzindo o tempo inteiro. Um mesmo material pode se desdobrar em vários, e isso é importante. Ainda vou voltar mais. Se você trabalha com curso online, esses materiais apresentados em diferentes formatos, eles são essenciais para que o seu participante conheça um pouco mais de como você está entregando o seu material. Conheça um pouco mais da forma como você conecta o conteúdo com a ação. Perfeito? Bom, vamos passar aqui então. Além dessa 13ª, que é para transformar seus conteúdos, e aí você vai parar para prestar atenção que
cada um desses conteúdos pode ser divulgado numa rede social diferente, com uma estratégia diferenciada, de forma a você conseguir trazer esse engajamento. Eu gosto muito de falar da ideia do circuito transmídia. Você já ouviu falar? Sabe o que é transmídia? A forma como você divulga e cria uma trilha entre essas redes sociais, entre os diferentes formatos de conteúdo e mídia, com o mesmo tema, porém com um grau de profundidade diferente. Muita coisa, né? Você utiliza das redes sociais? Quais as redes que você está utilizando no momento? Porque para cada uma dessas redes, você tem uma estratégia diferente de divulgação de conteúdo. Você tem uma estratégia diferente de postagem de conteúdo. E é isso que vai causar um impacto maior ou menor junto da sua audiência. Certo? Mas até aqui eu estou falando de conteúdo que eu escolhi, com base nos temas que eu trabalho. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso perguntar o que a minha audiência quer, o que eles querem saber, ou o que eles querem receber, o que eles acham que eu posso fornecer para eles e causar uma diferença nesse espaço. Perfeito? Então, não adianta só você produzir conteúdo. E vou te contar, nem todo mundo vai comentar o conteúdo que você divulga. Mesmo quando você faça, né, um artigo longo, às vezes uma transcrição de áudio perfeita, criando uma costura maravilhosa, não significa que as pessoas vão comentar. Elas podem curtir, mas nem sempre vão comentar. Ou os comentários não vão ser consistentes o suficiente para você saber se aquele conteúdo alcançou a plenitude ou alcançou, né, a completude que deveria alcançar em relação ao tema. Então pergunte, faça enquetes, coloque quiz, né? Ou então faça sim um questionário, seja num Google Form, num Typeform, para que você tenha uma ideia do tipo de conteúdo ou o que essas pessoas desejam saber de você. Certo? Porque, vamos lá, por mais que a gente saiba um monte de coisa, você não pode colocar uma enxurrada de uma vez só. As pessoas não conseguem absorver. E aí você acaba dando um over na cabeça delas. Então, igual eu trouxe aqui, eu não estou trazendo 17 estratégias, 17 que eu uso nas entrelinhas, tem várias coisas. E não é uma estratégia única. Eu já trouxe uma estratégia que é bem robusta. Porque quando eu falo em perguntar o que eles querem saber, eu posso transformar isso num FAQ, eu posso transformar isso num conteúdo, eu posso trazer isso de uma forma diferenciada para explicar algum conteúdo que eles não compreenderam. Você entendeu? Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita com base nessas perguntas que são feitas para você saber o tipo de conteúdo, o tipo de assunto, de repente o tipo de mídia que eles querem que seja utilizado, certo? E aí a gente passa para a estratégia número 15. Estamos quase chegando ao fim. Faça aula ao vivo, ou faça lives, ou traga essa divulgação. E por que no ao vivo? Quando você faz, né, uma aula ao vivo, ou quando você traz esse conteúdo ao vivo, você pode transformar isso ou em um ou em mais de um vídeo. Você pode transcrever isso, você pode utilizar slides e esses slides virarem outro material. O que você precisa de fazer para otimizar a sua produção é evitar produzir peças únicas que sejam pequenas. Isso não funciona, desgasta, sobrecarrega. Você tem que pensar um conteúdo que você possa trabalhar com ele em várias dimensões. E aí, em elementos diferentes. Isso facilita muito mais a construção estratégica. Perfeito? Bom, e como que funciona isso? Na aula ao vivo, você pode pegar essa aula, colocar ela dentro de um funil. Você pode dividir essa aula em vídeos menores, se você fizer
paradas estratégicas para cada um dos temas. Você pode utilizar os slides sobre o tema da aula, transcrever uma parte dela para poder transformar num pequeno artigo que jogue a pessoa para assistir o vídeo completo. Você pode fazer perguntas e respostas a respeito do tema que você está abordando. Tá vendo como é que tem muita coisa que você pode fazer com esse conteúdo? Nem me fale, né? E por que a gente está falando disso daí? Porque a aula ao vivo, ela é fácil, né, de você fazer e ela gera autoridade, porque a pessoa está te vendo ali, face to face, né? Está em contato com você. Ela está percebendo se realmente você sabe ou não sabe aquele conteúdo. Ela pode te perguntar e à medida que ela pergunta no chat, você também responde. Isso é um diferencial do ao vivo, né? Então, vale a pena sim fazer aula ao vivo. Eu mesmo adoro. Se deixasse, eu fazia aula quase todos os dias. E esse material é um material que você pode estar utilizando em diferentes ocasiões. Perfeito! 15 estratégias que eu utilizo quase que diariamente na produção dos meus conteúdos. Essas são as melhores estratégias, porque são as que dão mais resultado. Mas eu vou te contar, eu não falei que a 16 era a minha preferida? Pois bem, 16ª estratégia, seja autêntico, seja você, crie a sua identidade junto à sua audiência, crie um comprometimento, crie a sua palavra com eles. Isso é fazer a diferença, é se preocupar com a pessoa que está do outro lado da câmera, é se preocupar com a pessoa que está consumindo o seu conteúdo no blog. E à medida que você é autêntico com você, com o seu conjunto de valores, com o que você está desenvolvendo, olha, não tem limite para aquilo que pode ser feito. E como pode ser trabalhado esse conteúdo de uma forma diferenciada. Perfeito? E aí, nós vamos para a última estratégia, 17ª. Repita. Repita várias e várias vezes. E por que eu estou falando isso? Olha, uma das coisas que funciona muito bem, eu falei lá do gatilho, né, e da necessidade de utilizarmos desenvolvimento de conteúdo para entrega gratuita, de forma que você consiga trabalhar esse conteúdo mais consistente, certo? Então, para trabalhar esse conteúdo com uma entrega mais consistente, onde você consiga gerar esse engajamento e consiga trazer, porque as pessoas elas vão procurar por outros conteúdos, você precisa estar trabalhando com marketing de conteúdo, perfeito? Se você trabalha com marketing de conteúdo e construção de conteúdo base, o que você vai precisar de fazer de tempos em tempos? Você vai precisar criar estratégias de remarketing de conteúdo. Você vai precisar criar estratégias onde você revitalize esse conteúdo, que você traga novamente esse conteúdo, que você desenvolva conteúdos que agreguem mais e mais valor. Você pode trazer um conteúdo que já foi publicado anteriormente, acrescentando alguma coisa, modificando um link que está presente nele, ou mesmo complementando a informação. De tempos em tempos, é importante que você verifique os conteúdos que você já publicou nos seus blogs, nas suas páginas. Lembra daquela lembrança que o Facebook te faz, às vezes, de posts e conteúdos que você publicou há 1, 2, 3 anos atrás? Pois bem, é hora de você pensar em revitalizar isso. E faz uma grande diferença, porque ali você já sabe quais conteúdos e quais materiais foram melhor aceitos pela sua audiência. Não tem como errar. O remarketing de conteúdo, ele vai direto ao ponto. Trabalhar com conteúdo, ao invés de trabalhar com divulgações que sejam vazias, acabam trazendo muito mais para cada um desses clientes.
e agregam valor porque torna significativo. As pessoas sabem onde, como e quando podem estar utilizando aquilo. Perfeito? Essa é a diferença que a gente faz para a nossa clientela. E pense no seguinte, toda vez que você está desenvolvendo um conteúdo, você está trabalhando com fator criativo, então não é uma coisa mecânica, então você está trabalhando com fator criativo, você tem que conhecer o seu público e o seu nicho, você precisa estar desenvolvendo materiais com frequência. Se você começou a fornecer conteúdos, você tem que estar sempre reciclando e trazendo conteúdos novos e potentes para essas pessoas. Você tem sim que estar fazendo a roda girar, certo? E isso faz toda a diferença. Então, chegou até a 17ª, repita. E enquanto isso, você vai construindo a sua autenticidade. Você vai modelando a sua identidade. Como que você quer que o seu leitor, o seu participante, né, o seu aluno, ou seja, qual o acesso que você tem com ele, que ele te reconheça enquanto produtor de conteúdo, que ele te reconheça pelos conteúdos que estão sendo divulgados. Então, você precisa, sim, abrir esse espaço. Perfeito? Alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para que eu possa te responder, né, sobre alguma dessas estratégias ou sobre alguma coisa em relação à produção de conteúdo que não tenha ficado claro? Eu estou, inclusive, montando um material bem legal para poder trazer para vocês, né? De repente até vai ser disponibilizado já junto com o replay, para que você possa estar acompanhando cada uma dessas estratégias, né? E aplicando cada uma delas, verificando se realmente faz sentido. E eu vou te dizer que faz. Se você começar a trabalhar de forma bem objetiva e com foco em cima do tema, nem sempre a gente está com vontade de escrever. Nem sempre você tem aquela criatividade latente para poder colocar tudo no papel. Mas você precisa estabelecer horários, precisa estabelecer cronogramas, precisa criar essa possibilidade. E quando você conhece outras referências, conhece outros textos, traz outros materiais e desenvolve isso com, né, um engajamento maior, você conecta esses materiais e mostra que tem um caminho a ser percorrido, divide em tópicos pequenos, torna a leitura mais leve, mais suave, mais amigável. Poxa, não tem como não engajar, né? Você realmente consegue conectar com essas pessoas. Você consegue fazer a diferença para elas. Você consegue trazer conteúdos que elas possam estar aplicando na prática. Traga a sua experiência junto, certo? Porque aí você vai perceber o quão engajador pode ser o material. E quebra a formalidade. Traga uma linguagem informal, como uma conversa, como um bate-papo entre amigos. Essa é a maior diferença que você pode fazer. Sabe por quê? Porque a sua audiência, a pessoa que está ali te lendo, te ouvindo, te seguindo, ela não vai te colocar num pedestal, ela vai te colocar no mesmo patamar e vai se aproximar, e vai comentar, e vai sentir vontade de interagir. E é aí que você começa a ganhar a confiança dessas pessoas. Relacionamento, ele só surge com confiança. Se você promete aquilo que você entrega, então você consegue sim trazer essas pessoas para próximo de você. Se você fala a mesma linguagem que elas, você consegue sim. Você pode até ficar pensando, assim, como que eu vou escrever isso tudo? Como que eu vou produzir esses roteiros? Então pesquise, outros já fizeram. E aí você tenta trabalhar um pouco mais com esse tema. Você quebra esse assunto, procure algo que você identifica com a sua audiência e pesquise, traga suas próprias fontes. Você vai conseguir fazer uma diferença muito grande em relação a isso. E o ponto principal é você pensar nessa sua audiência, porque é essa audiência que valida o seu conteúdo. Eu vou colocar aqui abaixo, inclusive, um link do artigo que a gente tem lá no blog, onde fala dessa validação desse conteúdo, que fala que a sua audiência que é responsável, sim, né, por fazer com que seus conteúdos acabem sendo mais engajadores, mais inspiradores
e que atraiam muito mais pessoas, certo? Poxa, muito obrigada! Por isso que é importante estar produzindo sempre. E é importante saber aproveitar ao máximo o material que se tem em mãos. Porque produzir conteúdo não é algo muito simples, né? A gente precisa estar renovando isso sempre. Por isso que é muito importante que você consiga trabalhar esse material em diferentes formatos e fazer essa abordagem de forma diferenciada, né? Escolhendo mídias diferentes, escolhendo formatos de apresentação, e com isso promovendo um engajamento maior, certo? Se você tiver alguma dúvida ou tiver, né, algum comentário ou alguma coisa que você queira que eu complemente, pode colocar aqui, né, no nosso chat, que eu vou estar te respondendo, certo? Seja você assistindo depois, né, ou mesmo se você está assistindo agora, então coloca aí, que aí a gente vai... eu vou poder estar te respondendo, esclarecendo as suas dúvidas e trazendo algo a mais que você quer a respeito disso, ok? Bom, nossa, nós já estamos com 56 minutos, acho ótimo, a gente de repente está encerrando por aqui. E segura que logo, logo a gente vai trazer mais conteúdos, certo? Quer conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz? Dá um pulinho lá na página da Academia de Negócios Digitais, certo? Lá você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho que eu estou desenvolvendo e fazendo toda a diferença aí na hora de estar produzindo esses conteúdos, trabalhando esses materiais de forma diferenciada, tá? Montando toda essa sequência com cada uma dessas 17 estratégias que eu apresentei para vocês agora. Olha, agradeço muito a presença de todos e tchauzinho, até a próxima!